Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre a condução térmica através dos sólidos, né? No caso, a condução térmica é um fenômeno que ocorre quando a energia térmica é conduzida, é transferida de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura do material. Ou seja, é um fenômeno que ocorre quando existe um gradiente de temperatura através do material. Se por simplicidade nós imaginarmos aqui um pedaço de um sólido como representado por um bloco, e tal que nós tenhamos um gradiente de temperatura nesta direção que eu vou chamar de x, ou seja, nós temos uma temperatura T1 do lado esquerdo e uma temperatura T2 menor que T1 do lado direito. A condução térmica, nesta direção em que temos este gradiente de temperatura, ela é proporcional a este gradiente de temperatura, né? Proporcional a dt dx, ok? E no caso, a constante de proporcionalidade é uma grandeza que nós vamos chamar de K e é a condutividade térmica do material. Para nós entendermos melhor o significado de cada uma dessas grandezas, é interessante nós analisarmos as unidades de medida de cada uma delas. E, claro, nós vamos utilizar as unidades de medida do Sistema Internacional. No caso, a condução térmica corresponde à quantidade de calor, a quantidade de energia térmica em Joule, transferida a cada unidade de tempo, a cada segundo, por unidade de área em metro quadrado do material, sendo esta área uma área perpendicular à direção em que nós temos o gradiente de temperatura. Ou ainda podemos escrever, sendo Joule por segundo watt, podemos escrever a condução como a potência transferida por unidade de área do material. A temperatura aqui é a temperatura absoluta, nós medimos em Kelvin, e a posição x em metros. Portanto, analisando as unidades, metro vai cancelar com 1 metro deste lado, e a unidade de condutividade térmica será watt por metro Kelvin, sendo ainda que nós colocamos um sinal de menos aqui na equação, para enfatizar que a energia térmica ela é conduzida da região de maior para a região de menor temperatura. Muito bem, para que nós possamos entender como se dá essa condução através do material, nós precisamos conversar com mais detalhes sobre a condutividade térmica do material, este parâmetro do material que representa aí a habilidade do material em conduzir a energia térmica. A condutividade, então, ela se dá por dois mecanismos, né? Então, vamos chamar aqui a condutividade térmica total por kT, e ela tem uma contribuição de um mecanismo que nós chamamos de condutividade reticular, mais um outro mecanismo que vai ser a condutividade por elétrons livres. Então, vamos chamar a condutividade térmica total por kT. A condutividade reticular corresponde ao transporte de energia vibracional através do retículo, né? Se nós modelarmos aqui os átomos, aqui as moléculas, como ligados por pequenas molas, como é comum se fazer, né? Como é comum se modelar, na região de maior temperatura nós temos uma maior agitação térmica, e essa energia vibracional ela é transportada através da rede na forma de pacotes de energia vibracional, que nós chamamos de fônons, né? Sendo a energia de um fônon dada pela constante de Planck vezes a frequência de vibração da rede. O fônon é um paralelo do fóton, no caso da luz, aqui para a energia vibracional.
Então, existe uma vasta faixa de frequências que essa rede pode vibrar, e esses fônons transportam essa energia vibracional na direção e sentido em que nós temos aí o gradiente de temperatura. Isto, então, corresponde à condutividade reticular. Já o Ke é a condutividade que se dá por elétrons livres. No caso, na região de maior temperatura, esses elétrons recebem energia que vai se manifestar na forma de energia cinética e eles vão caminhar para a região de menor temperatura, transportando essa energia. Neste momento é importante dizer que a condutividade por elétrons livres é muito mais eficiente que a condutividade reticular, porque os fônons eles se espalham, eles se dissipam facilmente devido a defeitos cristalográficos aqui na rede, né? Falhas nas ligações fazem com que esses fônons se dissipem facilmente. Então, a condutividade por elétrons livres é mais eficiente. E aí nós vamos ter materiais onde vai prevalecer a condutividade por elétrons livres e outros onde vai prevalecer a condutividade reticular. Então, vamos conversar sobre alguns materiais. Vamos começar pelos metais. Os metais possuem uma grande quantidade de elétrons livres, portanto, a condutividade por elétrons livres é muito maior que a condutividade reticular. Assim, a condutividade total é aproximadamente igual à condutividade por elétrons livres. Condutividade que fica numa faixa que vai em torno de 20 a 400 watts por metro Kelvin. No caso de metais, impurezas levam à redução da condutividade térmica do material. Se nós pegarmos, por exemplo, uma liga de cobre-zinco, sendo o zinco a impureza, né? Imaginando aqui os átomos de cobre e um átomo de zinco na estrutura do metal, um átomo de zinco é muito maior do que um átomo de cobre. Assim, esses átomos de zinco funcionarão como centros de espalhamento ao movimento do elétron, ao movimento dos elétrons, né? E assim haverá uma redução da mobilidade dos elétrons e, portanto, uma redução da condutividade térmica, ou seja, o aumento do percentual de impurezas leva a uma redução da condutividade térmica do metal. Ainda com relação aos metais, os metais são bons condutores de eletricidade e, em geral, bons condutores de calor, né? Aí existe uma lei chamada de Lei de Weidmann-Franz, que relaciona a condutividade térmica com a condutividade elétrica de um metal. No caso, nós temos uma grandeza L, que é dada pela condutividade térmica dividido pela condutividade elétrica vezes a temperatura. Se a condutividade térmica se der exclusivamente por elétrons livres, for 100% por elétrons livres, nós temos o valor de L teórico de 2,44 vezes 10 elevado a menos 8 watt-ohm por Kelvin quadrado, né? E assim nós temos aqui um parâmetro para avaliar se a condutividade térmica de um material se dá majoritariamente por elétrons livres ou não. No caso dos metais, fazendo experimentos com os metais, nós sempre encontramos valores de L próximos aqui de 2,44 vezes 10 a menos 8, constatando aí a condução majoritária por elétrons livres. Se encontrarmos um valor de L significativamente maior do que este, a condutividade reticular é bastante intensa e nós temos um sistema altamente cristalino. Muito bem, falando agora sobre as cerâmicas são não metais, portanto, não possuem elétrons livres, né? Pensando na estrutura de bandas,
a banda de valência está completamente preenchida por elétrons, e nós temos o gap até chegar à banda de condução que não possui elétrons livres. Portanto, o Ke aí é próximo de zero e a condutividade total é aproximadamente a condutividade reticular. Condutividade que fica na faixa de 2 a 50 watts por Kelvin metro, né? Bom, quanto às cerâmicas, nós temos alguns problemas que podem ocorrer com relação à condução térmica, né? Entre esses problemas, nós temos aí a presença de poros nas cerâmicas, né? Os poros, em geral, são preenchidos aí por ar, e o ar não é um bom condutor de calor, né? A condutividade térmica do ar é em torno de 0,02 watt por Kelvin metro, né? Não é um bom condutor de calor, e a convecção também não é tão eficiente quando comparado à condução. Portanto, os poros reduzem a condutividade térmica das cerâmicas. E há ainda o fato de que as cerâmicas são anisotrópicas, ou seja, conduzem calor melhor em uma direção do que em outro, que pode causar trincas aí no processo de condução térmica. E por fim, vamos conversar sobre os polímeros. Os polímeros, eles não possuem elétrons livres, né? Então, Ke aí próximo de zero, e a maioria deles também não são altamente cristalinos, então Kr também aí próximo de zero, né? Portanto, o K total dos polímeros é baixo e fica aí aproximadamente 0,3 watts por Kelvin metro. E assim, muitas vezes, os polímeros são usados como isolantes térmicos. Então é isso, pessoal. É importante a gente ter na nossa mente que os metais são bons condutores elétricos e, em geral, bons condutores de calor, prevalecendo a condutividade por elétrons livres, e em sistemas altamente cristalinos, a condutividade reticular é pronunciada, né? No caso de um sistema com baixa cristalinidade, como um sistema amorfo, o Kr seria próximo de zero, ok? Obrigado e até a próxima!